Bom dia, sétimo ano. Mais uma semana se iniciando. Hoje, segunda-feira, 26 de abril de 2021. Eu sou o professor Eugênio e sejam bem-vindos a mais uma aula de História. O conteúdo da nossa aula de hoje é sobre as reformas religiosas. Vamos estudar e ver um pouco sobre os vários tipos de reforma que a religião tem passado durante todos esses anos. Cerca de 30% da população mundial é composta de cristãos. Os ramos mais numerosos do cristianismo são formados por católicos, protestantes e ortodoxos. Os protestantes surgiram no século XVI. Naquela época, vários grupos cristãos romperam com a Igreja Católica, devido aos fatores religiosos que eram sociais, políticos, econômicos e culturais. Da crítica à ruptura cristã. Os seguidores do cristianismo nem sempre formaram um grupo homogêneo. No século XI, por exemplo, ocorreu uma separação entre a Igreja Católica do Ocidente, com a sede em Roma, e a Igreja Católica do Oriente, que tinha sua sede em Constantinopla. Também conhecida como Igreja Ortodoxa. Atualmente, a Igreja Ortodoxa possui cerca de 250 milhões de seguidores em vários países, sobretudo da Europa Oriental e da Ásia, como Romênia e Rússia. Durante a Idade Média, a Igreja Católica se fortaleceu como instituição religiosa na Europa. Seus membros e influência estavam presentes em economia e política. Quem discordasse dos pontos fundamentais estabelecidos pela Igreja, que eram os dogmas, corria risco de ser severamente punido. Por isso, embora tenha havido críticas à Igreja Católica, ela não avançava. Resumindo, durante a Idade Média, a Igreja Católica ela tinha várias regras e os seus seguidores, aqueles seguidores que seguiam a Igreja Católica, eles tinham que seguir severamente as regras, pois se eles não seguissem, eles eram punidos pela Igreja. Porém, no século XVI, o avanço das críticas à Igreja Católica do Ocidente deu início ao processo de ruptura que conhecemos como a Reforma Protestante. Com a Reforma Protestante, destacaram-se as seguintes mudanças: o aperfeiçoamento da tipografia por Gutenberg, a crítica à conduta dos sacerdotes, veio muitas críticas pela conduta dos sacerdotes que ali dominavam a Igreja Católica, a busca por valores morais mais condizentes com as práticas da burguesia, a formação dos estados nacionais. Difusão da Bíblia. A Bíblia é o livro sagrado do cristianismo. Durante o período medieval, esse livro era interpretado principalmente por autoridades da Igreja Católica. Até o século XV, existiam poucos exemplares da Bíblia, que eram copiados à mão e custavam muito caro. Ou seja, durante o século XV, a maioria das pessoas, quase toda a humanidade, não podia possuir a Bíblia, pois além de não saberem ler, eles não tinham assim muito dinheiro para comprar, pois era muito caro por ser escrita à mão. Isso mudou quando o alemão Johann Gutenberg desenvolveu um processo de impressão com tipos móveis de metal. Esse processo de impressão possibilitou que livros fossem produzidos com mais rapidez, em maiores quantidades e por um valor mais acessível. Ou seja, com a criação dessa máquina aí, vamos dizer, impressora, que na época não era esse nome, foi possível fazer cópias, ainda era produzida à mão a Bíblia, mas assim eles poderiam fazer cópia daquela escritura. Com a invenção de Gutenberg, a Bíblia começou a chegar às mãos de número maior de fiéis. Ou seja, com a invenção vamos dizer, a impressora, a Bíblia foi feita mais cópias e alguns fiéis, por ser mais barata, conseguiram comprar a Bíblia. E assim, com a venda da Bíblia,
Com as cópias, surgiram também novas interpretações, nem sempre de acordo com os ensinamentos oficiais da igreja. Ou seja, a partir do momento que as pessoas começaram a comprar e ler a Bíblia, elas perceberam que a igreja católica ela não dava as informações da Bíblia corretamente para os fiéis. Eles que tinham acesso à Bíblia, eles diziam apenas o que eles queriam que as pessoas soubessem. Muitas autoridades católicas consideravam o desenvolvimento da tipografia um problema, que era a cópia da Bíblia. Afinal, tendo mais acesso aos textos sagrados, as pessoas que sabiam ler poderiam estudar por si mesmas e questionar o que ouviam dos sacerdotes nas cerimônias religiosas. Ou seja, foi o que eu acabei de falar. Eles não gostaram do momento em que as pessoas começaram a ler, pois assim, o plano deles de dizer o que queriam para as pessoas não iria dar mais certo, pois as pessoas teriam as informações corretas ao ler a Bíblia. Atualmente, calcula-se que a Bíblia seja o livro mais vendido e distribuído do mundo, com mais de 5 bilhões de cópias. Bom, gente, esse foi o nosso conteúdo de hoje. Espero que vocês tenham entendido alguma coisa. Agora vamos para o WhatsApp fazer nossa atividade do dia.